Em 2021, foi inaugurada a maior e mais modernizada estação de tratamento e distribuição de água potável no posto administrativo de Sábie, distrito de Moamba, para expandir o sistema de abastecimento na região metropolitana do Grande Maputo. Esta estação foi construída no âmbito do acordo de financiamento entre o governo de Moçambique e o Banco Mundial, num valor orçado em cerca de 173 milhões de dólares norte-americanos para beneficiar cerca de 560 mil pessoas a partir do aqueduto de longa distância. Mas, volvidos 2 anos após a inauguração desta infraestrutura de grande dimensão, os moradores de Sábie vivem à margem da distribuição de água potável, tendo que recorrer a outras alternativas para a aquisição deste precioso líquido de alto valor social. Olá, seja bem-vindo à presente edição do Janela de Integridade. Água da chuva, dos rios, charcos e caminhões são as formas que os moradores de Sábie usam para obter água para realizar suas atividades domésticas, sujeitando-se a doenças de origem hídrica e ataques de crocodilos, num contexto em que esta localidade acolhe desde 2021 a maior estação no campo de tratamento e distribuição de água potável, com capacidade para produzir 60 mil metros cúbicos de água por dia. Não sai água, vivemos indo ao Rio Incomate. Para poder cartar água no Rio Incomate, é preciso ter um guarda para controlar se o crocodilo está perto ou não. Os nossos irmãos são atacados todos os dias. Tem uma senhora que foi atacada, morreu e deixou 2 crianças menores quando ia buscar água. Foi com apenas 1 mês e 14 dias que Júnior, nome fictício, presenciou em fevereiro de 2019 a morte brutal de sua mãe, vítima de um ataque de crocodilo ao realizar uma atividade doméstica. E ainda com as cicatrizes visíveis, André Mudaka, pai da criança, conta como tudo aconteceu. Minha esposa acordou cedo e disse que ia ao rio lavar a roupa com o nosso filho recém-nascido. Junto, levou um outro miúdo para segurar o bebê enquanto ela lavava a roupa. 2 por 3, o miúdo conta que viu algo levá-la. Com o recém-nascido aos prantos, o irmão retornou a casa, despertando de imediato a atenção dos vizinhos, que questionaram o paradeiro da sua mãe, ao que respondeu: Mamã foi atacada por um crocodilo. Era por volta das 11 horas, quando André Mudaka recebeu a triste notícia que mudaria o decurso da sua vida. Quando retornávamos da igreja, os vizinhos ligaram-me a dizer que aconteceu algo. Afinal de contas, a minha esposa tinha sido levada por um crocodilo. O viúvo e seus vizinhos desdobraram-se em buscas no local onde o fato ocorreu, na esperança de encontrar pelo menos uma parte do corpo para velar. E mais uma vez, uma triste realidade veio à tona. Não encontramos nada, só encontramos roupa cheia de matope. A dor de perder a sua esposa ainda prevalece. Essa notícia foi triste demais. Até hoje não consigo falar desse assunto. Com a entrada em funcionamento da estação de tratamento de água em Sábie, as expectativas por parte dos moradores desta localidade eram a resolução da situação de exposição ao risco destes ataques e que usufruíssem de fontes de água apropriadas para o consumo. No entanto, volvidos 2 anos após a inauguração da mesma, a população ainda recorre ao rio para a obtenção deste líquido e consome água de fontes impróprias. Esta realidade ocorre num contexto em que o discurso oficial de inauguração da estação de tratamento de Sábie trouxe expectativas a esta localidade, prevendo melhorias para o posto administrativo de Sábie em primeiro lugar e a região do Grande Maputo em geral. Passará igualmente a ter água
um número expressivo de aglomerações populacionais, como é o caso daqui no Sábia. Faria muito sentido, a água sai de Sábia, vai entregar lá longe, depois a minha população sabe aqui sem água. Porém, o que pelo discurso oficial não faria sentido é a realidade vivida pelos moradores do posto administrativo de Sábia. Mariamo Bice, residente neste local, é disso um exemplo. É um grande sofrimento que estamos a passar nessa zona de Magauane. Não temos água. Para conseguir, temos que ir até o rio. O interessante é que temos uma conduta de água da FIPAG, que passa por aqui, mas nunca fomos abrangidos. Júlia Albino, também residente nesta localidade, fala ainda da existência de uma barragem que apenas beneficia pessoas de fora, sem que esta abasteça a comunidade local. A barragem do Curumana é nossa. Não temos direito de sofrer com água, porque a barragem é nossa. O que nos deixa mal é que nós passamos mal com a água, ficamos com crise de água, mas temos a barragem aqui perto. Temos que usar essa água aqui. Raimina diz que o dilema da falta de água não é de hoje. Há anos, o chefe do posto prometeu que a água seria canalizada, mas até hoje temos que ir ao rio Incomate para buscar água. Opinião partilhada também por Mariamo Bice, que afirma: há 3 anos que o governo nos prometeu, mas até hoje não temos resposta. A quando da inauguração da estação, o chefe do posto prometeu que a água seria canalizada, mas não se passou nada. Este é um dos pontos do rio Incomate que a população do distrito de Moamba, no posto administrativo de Sábia, recorre para obter a água para vários fins, para o consumo, para lavar a roupa e para lavar os alimentos. Destes jatos resultam casos de doenças. Para além de casos de doenças hídricas, há relatos de ataques de crocodilos neste recinto. A nossa equipa de reportagem encontrou Moisés Samson, secretário do bairro Mulombe, numa lagoa disputando o acesso à água com os animais. Este admite a falta de água e justifica. Não é só a preocupação nossa aqui no Mulombe. É um problema que não atinge só este bairro, mas toda a comunidade que está na localidade de Sábia. Temos problema sério de água. Samson alega que o FIPAG não cumpriu com a sua palavra a quando da instalação da estação de tratamento. Prometeram dar água para essa comunidade deste lado aqui, como estão a ver, temos escola aqui perto. E até então não fizeram. Sobre as alegações do incumprimento do acordado nas negociações, o FIPAG remeteu a nossa equipa de reportagem para as águas da região de Maputo, justificando que a gestão da estação estaria a cargo desta instituição. O Media Lab dirigiu-se a esta instituição para obter resposta. Durante a implementação do projeto, construiu fontanários tipo quiosque, que era para abastecer estes povoados, mas também há um plano a médio e a longo prazo que consistirá em ampliar a capacidade da estação de tratamento e nessa altura vai-se instalar rede de distribuição para permitir que as pessoas que vivem nestas mesmas zonas tenham água nos quintais. Se por um lado a comunidade afirma haver uma marginalização no acesso à água que vem desta estação, situação também relatada pelo secretário do bairro do Mulombe. Por outro, a chefe do posto administrativo de Sábia garante que houve melhorias na cobertura deste recurso. Com a inauguração da estação de tratamento de água, realmente o posto administrativo de Sábia beneficiou de uma cobertura melhorada, provavelmente posso dizer de 70% a 80%, ao longo por onde a conduta passa. Essas comunidades foram montadas tomas
para essas comunidades beneficiarem de água, porque a água não podia passar dessas comunidades sem as próprias comunidades beneficiarem-se. Verdade ou não, esta é a realidade vivida pelos moradores do posto administrativo de Sábia, que pela falta de água são obrigados a recorrer a diferentes alternativas para a conseguir. Ana Cossa, moradora de Sábia, conta que a inauguração da estação de tratamento e distribuição de água não teve um impacto significativo na vida da comunidade e ainda reclama de exclusão no processo de distribuição de água. De Sábia até Magauane não há água, fomos excluídos. Talvez seja porque não temos ninguém para responder por nós. E sobre as queixas de exclusão da comunidade no processo de abastecimento de água, a chefe do posto administrativo de Sábia rebate. Tem que ser ao nível do governo do distrito, a resposta não pode ser ao nível do posto. Exato. Ao nível do posto é impossível algum esforço local, só através do governo do distrito, através do SDPI para se fazer algum esforço. Questionada sobre o fato da comunidade local estar à margem da cobertura e distribuição de água potável, Saugina Neves, chefe da repartição de obras públicas e infraestruturas de Moamba, afirma. Existe esse plano da parte da FIPAG, não é? De abastecer água ao longo da conduta neste troço Moamba até Grande Maputo, particularmente para a parte do distrito de Moamba, tanto para Sábia assim como para Moamba Sede. E a questão persiste. Qual é a perspectiva de resolução do problema de cobertura de água no posto administrativo de Sábia? Neves garante. Está-se a trabalhar nisso e só não tenho datas aqui neste momento quando é que começa essa implementação. Exato. Mas nós temos esse plano. Enquanto esse plano não se concretiza, contra todos os riscos, os moradores do posto administrativo de Sábia continuam buscando água nos rios. Fica cheio, né? Já viram. E aqui estamos a correr risco. Aqui tem crocodilos, tem cobras, tem coisas, aqui tem insetos que podem nos atacar. Mas nós temos que cartar água nessa água. Água suja, fazem xixi, fazem cocô, fazem o quê? Mas nós temos direito de cartar essa água aqui. Além do perigo contra a sua integridade física, a água que consomem carrega consigo outro tipo de males. A água que é levada no rio não é própria para o consumo. A água é suja porque vacas bebem água ali e lava-se a roupa no mesmo lugar. As doenças sempre existem, mas não há como. Vamos fazer o quê? Sobre as entradas por doenças diarreicas devido ao consumo de água imprópria, Yara Simbini, técnica de medicina e saneamento ao nível do Hospital de Sábia, afirma. No primeiro trimestre tivemos um número de 245 do ano 2022. 2022? Sim. Então, o ano de 2023, de janeiro a maio, tivemos 196 casos. Exato. Como alternativa para escapar das doenças e ataques de crocodilos no rio Incomate, os moradores de Sábia recorrem ainda à vandalização das condutas de água. Raimina e Ana Cossa afirmam que o fazem para evitar os perigos que o rio traz. Nós é que vandalizamos o aqueduto para tirar água, porque temos receio de ser atacados pelos crocodilos no rio. Não foi o FIPAG que nos autorizou. Eles vêm e fecham. Mesmo conscientes desta irregularidade, os moradores assumem os prováveis riscos e consequências. De Moamba até Sábia, há sempre tubos da FIPAG vandalizados por falta de água. Sabemos que podemos ir à cadeia por vandalizar, mas não temos como. A chefe do posto administrativo assume essa realidade e diz não entender o porquê da comunidade vandalizar a tubagem de água. Em relação à comunidade de 7 de fevereiro, é engraçado, eles têm uma toma e têm um tanque de 5.000 litros lá. Não faz sentido que eles estejam a vandalizar ou porque por algum motivo. Não faz sentido. Eles têm água.
E acrescentou: o nosso maior calcanhar daquilo em relação às comunidades que vandalizam a tubagem do abastecimento de água. O projeto não foi desenhado para, na primeira fase, abastecer água às comunidades nas residências. Foram feitas tomas em bairros, que a comunidade deve ir a bairro a um certo ponto para poder obter a água. Para solucionar o problema, Saugina Neves, chefe da repartição de obras públicas e infraestruturas no distrito de Moamba, avança que há ações a serem levadas a cabo. É instalar fontanários nestes mesmos pontos e encerrar a parte que eles facilmente abrem, né? E deixar com que só os técnicos da área possam abrir, porque eles já terão acesso à água, então não vão poder mais ir naquela fonte diretamente. Face às perdas de água que resultam da vandalização da tubagem, o representante das águas da região de Maputo afirma: estas ações dos populares, de facto, põem em causa ou em risco a continuidade do serviço de abastecimento de água, porque estão a vandalizar as infraestruturas, o que significa que, em algum momento, haverá necessidade, dependendo da magnitude da vandalização, de parar o sistema para uma intervenção de grande vulto, de modo a garantir a integridade infraestrutural do sistema e permitir que o sistema funcione. Alargar a cobertura de água potável de 52% para 70% nas zonas rurais e 83% para 90% nas urbanas é uma das metas previstas no Plano Quinquenal do Governo 2020-2024. A nossa equipa de reportagem questionou as águas da região de Maputo se tais metas serão cumpridas, ao que respondeu: nós, em termos de taxa de cobertura ao nível desta área de seção, estamos a falar de 45% a 47%, e como deve imaginar, temos um déficit de cerca de 43% a 42%. Mas há um trabalho que está sendo feito no sentido de construirmos mais infraestruturas em algumas zonas que ainda não tem, o que de alguma forma irá permitir melhorar a nossa taxa de cobertura. Os moradores queixam-se ainda de sucessivas promessas por parte do governo local, sem nunca se traduzirem em realidade. Não foi uma vez. Nas reuniões sempre reclamamos e sempre prometem: vamos arranjar, vamos arranjar, vamos arranjar. E o ano sempre termina sem nenhuma intervenção. E mais alternativas para fazer face às restrições na cobertura da rede pública são implementadas. Quando a água não sai, recorremos a caminhões que carregam areia e aproveitamos a água que jorra porque no Incomate é longe. Mesmo reconhecendo que a água dos caminhões não é apropriada para o consumo, Rosalina afirma não ter outra alternativa. A água vem debaixo do solo com areia. Então acarretamos água com as bacias e deixamos um tempo para que a areia vá para baixo. E outras alternativas são dadas pela Mãe Natureza. Quando chove nos ajuda muito, porque enchemos os tambores com essa água, para nos precavermos no dia que não tivermos água. A água é um bem natural, insubstituível, sem a qual não há vida. Fato também reconhecido pelo chefe de Estado, a quando da inauguração da estação. O acesso à água é um direito humano e um ato da justiça social, sem substituto. Podemos ter cerveja, podemos ter sumo de limão, de maracujá, mas a água não é substituível. A política de águas considera a água como sendo um bem de alto valor social. Por isso, é papel do Estado garantir a satisfação das necessidades básicas dos cidadãos no que diz respeito ao abastecimento de água. No âmbito da cobrança de taxas e impostos, encontra-se a dupla tributação. Acompanhe a seguir de que forma os acordos de dupla tributação prejudicam o país.
Recebem o nome de dupla tributação os tratados e acordos assinados entre os Estados com o objetivo de eliminar o duplo pagamento de impostos das empresas. Uma vez assinados, a maioria dos tratados fiscais substituem a legislação tributária nacional durante o período em vigor. Moçambique assinou 10 tratados fiscais num período que compreende de 1998 a 2012 com diferentes estados, dentre os quais Estados Unidos, Emirados Árabes e Maurícias. Com a assinatura desses acordos, significa que o país isenta a dupla tributação em caso de investimentos desses países no território nacional, configurando-se dessa forma num acordo exclusivo entre os países aos quais ratificaram tais acordos. Ora, vejamos, dos 10 países com os quais Moçambique possui tratados fiscais, 2 desses países, Maurícias e Emirados Árabes, são considerados paraísos fiscais, que são regiões em que instituições financeiras como bancos realizam transações sem precisar identificar os envolvidos. Do acordo assinado em 2003 com os Emirados Árabes, o país reconfigurou a taxa de retenção da fonte de 20% para 0%, significando dessa forma a diminuição do valor imposto sobre a produção, o que por si só constitui um incentivo para a implantação de empresas no território nacional. Ademais, um estudo feito pelo Centro para a Democracia e Desenvolvimento em março do corrente ano revelou que, como resultado dos tratados fiscais com as Ilhas Maurícias e Emirados Árabes Unidos, Moçambique, em 2021, perdeu cerca de 315 milhões de dólares em impostos retidos na fonte sobre pagamento de juros e dividendos, que representa cerca de 7,4% da receita tributária total do país, dinheiro este que numa matemática básica poderia ter sido investido na construção de 10 escolas na zona rural ou poderia ser investido no setor da saúde e melhorias de via de acesso das comunidades rurais. Agora, de que forma esses tratados prejudicam o país? Empresas de outras nações como a França, a Alemanha, Bélgica e entre outros, aos quais o país não tem acordos de dupla tributação, registram suas empresas em paraísos fiscais, o que possibilita que os mesmos isentem-se do pagamento de impostos. Um exemplo claro pode ser verificado olhando para as empresas como o Projeto Moçambique LNG e o Projeto Coral Sul FLNG, que usam o mecanismo de fuga ao fisco. Esses criaram empresas de empréstimos nos Emirados Árabes para Moçambique, beneficiando-se desta forma da taxa de retenção de fonte de 0%, acordado no Tratado Fiscal de Moçambique e Emirados Árabes, estimando-se desta forma numa perda de 1,7 bilhões em receita de retenção na fonte durante a implantação e operacionalização do projeto. O Media Lab verificou que da lista das empresas a investirem no setor de hidrocarbonetos em Moçambique, 4 têm seus registros em paraísos fiscais, mas estas não são oriundas dessas nações. A título de exemplo, temos o Projeto Moçambique LNG e o Projeto Coral Sul FLNG. Com a isenção de fisco em 2010, o país perdeu 19 milhões de dólares, em 2011, 51 milhões de dólares, em 2012, 55 milhões de dólares, em 2013, 78 milhões de dólares, em 2014, 145 milhões de dólares, em 2015, 165 milhões de dólares, em 2016, 205 milhões de dólares, em 2017, 176 milhões de dólares, em 2018, 187 milhões de dólares, em 2020, 204 milhões de dólares e, em 2021, 390 milhões de dólares. Essas perdas ocorrem mediante esquemas adotados pelas multinacionais com a implantação da sua base de investimentos em paraísos fiscais, o que obriga hoje e agora que o Estado reavalie e renegocie seus acordos de dupla tributação.
A demora na aprovação da lei sobre beneficiários efetivos deixa Moçambique vulnerável à evasão fiscal, reduzindo anualmente cerca de 2,6% do produto interno bruto. Acompanhe. O país tem a obrigação, desde 1 de janeiro de 2020, de solicitar às empresas da área da indústria extrativa a publicação e divulgação de informações sobre os beneficiados indiretamente pela exploração de recursos e de manter um registro publicamente disponível dos beneficiários efetivos das entidades corporativas que solicitem ou tenham uma participação em uma licença ou contrato de exploração ou produção para combater os crimes de evasão fiscal na indústria extrativa. Todavia, passam-se 3 anos e o país não cumpriu com o estabelecido. Até então, Moçambique só tem uma proposta de lei que ainda está à mercê das alterações legais e regulamentares do governo para garantir que as informações sobre a propriedade efetiva são registradas num registro acessível ao público. Até que a lei seja aprovada, a única forma para identificar os proprietários é a Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, que, entretanto, é desatualizada e não está em conformidade com os padrões globais. A ausência de uma lei específica sobre propriedade efetiva deixa Moçambique vulnerável a crimes de abuso fiscal e fluxos financeiros ilícitos que defraudam o Estado em até 478 milhões de dólares em impostos por ano, o que constitui cerca de 15,36% das receitas arrecadadas. Estas perdas fiscais correspondem a 2,6% do produto interno bruto do país, colocando Moçambique na 5ª posição do ranking de economias com maiores perdas fiscais em relação ao PIB, limitando, assim, a capacidade interventiva do governo às necessidades de sua população mais vulnerável através da coleta de impostos. Desta forma, colocamos o ponto final da presente edição de Janela de Integridade. Não esqueça de seguir e partilhar os nossos conteúdos nas plataformas digitais. Fique bem, até a próxima!